Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Dicas. Sou Suzana Matos, é um prazer ter você aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de sair da bolha. Como assim, Suzana, sair da bolha? Você está falando sobre o terceiro setor e agora está falando de sair da bolha? Vou sair da bolha do terceiro setor? Calma, gente, vou explicar para vocês o que significa a dica de hoje. É importante que a gente estude e compreenda tudo, ou tudo que a gente puder compreender, porque a vida é um constante aprendizado, sobre o terceiro setor. Inevitável. E aqui neste canal a gente está procurando trazer todas as informações necessárias e possíveis sobre a minha vivência, sobre a minha experiência no terceiro setor e dentro do que eu tenho procurado conhecer e aprender também, compartilhar com você. Então, eu faço sugestão de livros, eu faço sugestão de cursos, eu faço sugestão de encontros, de palestras, de sites, né? De pessoas, de outras organizações também do terceiro setor, que é importante você participar, que é importante você acessar, que é importante, se você tiver a sua disponibilidade, você vá conhecer, você vá tirar as suas próprias conclusões. É importante que você procure seguir pessoas do terceiro setor que estão dando certo, que estão fazendo a organização crescer. Eu, por exemplo, não escondo para ninguém, já falei isso em outros vídeos, que eu sigo de carteirinha sim o Edu Lira. Para mim ele é referência hoje, trabalho no terceiro setor, mas que eu também observo outras organizações, outras instituições, por exemplo, Instituto Filantropia, Observatório do Terceiro Setor, Escola Aberta do Terceiro Setor, ABCR, a BONG, enfim, tem tantas outras organizações aí, Rede Babi Solidária, que para mim também tem sido uma referência de aprendizado, muita coisa boa a gente tem a aprender com Silvia Kivitz e outras pessoas que fazem parte, né, do seu grupo de trabalho, de rede na área da questão social. Mas hoje, especificamente, eu queria lançar um desafio para você, outro desafio, né? Suzana é cheia de desafios. Eu queria lançar um desafio para você também ler sobre outros assuntos, porque senão você foca e fecha só na casinha do terceiro setor. E o terceiro setor não está isolado do mundo, né? Lembra-se que eu falei que existe o primeiro, o segundo, o terceiro setor e digamos, o setor 2,5. Não sei se pode existir isso, sei lá. 2,5. Setor 2,5, que são as empresas com engajamento social. É importante que você saiba o que está acontecendo no primeiro setor, que você saiba o que está acontecendo no segundo setor, no setor 2,5, porque tudo isso vai fazer diferença no seu empreendimento social. Então, por exemplo, é importante que a gente não gosta de fazer isso, né? Não sei se é seu caso ou não, mas não sei se é o senso comum. Geralmente ler e analisar como é que está o mercado financeiro, porque isso vai impactar na questão do seu empreendimento, na questão do seu trabalho. A gente vê como é que está a questão do dólar, a gente vê como é que está a questão da bolsa de valores, a gente tem que ter noções básicas disso, né? A gente vê, por exemplo, como é que está a questão da política no nosso país, a gente tem que ver isso, a política partidária, a gente tem que saber o que está acontecendo, a economia no nosso país, a gente tem que ler e saber sobre isso, porque tudo isso vai trazer diferença. Então, se você fica dentro de uma bolha e você fala, olha, aconteceu tal situação, você viu? Ah, não, quando foi? Não, você não lê jornal, você não assiste jornal, não vê nas redes sociais o que está acontecendo no mundo, a grande crise que a gente está passando, financeira, e Brasil é uma história, uma situação que cada 2, 3, 4 anos está em crise financeira. Crise financeira, é incrível isso. Nós estamos agora em 2022, crise financeira. 2018 tivemos outra, 2014 tivemos outra, e assim vai. Parece que a cada 4 anos a gente vai passando por uma crise financeira, né? E é importante que a gente faça essa leitura e a gente interaja com outras coisas, porque tudo isso vai fazer diferença na hora da gente desenvolver o nosso projeto social, não? Então, por exemplo, escrever um projeto social hoje, né? Se você vai escrever um projeto social hoje, pensando no atendimento vou falar da minha experiência, de crianças e adolescentes, qual é a primeira coisa que você tem que fazer na justificativa? Pontuar o cenário que a gente está passando. Socioeconômico, financeiro, político, social. Exemplo, a questão da insegurança alimentar, como cresceu, a questão da marginalidade, como cresceu, da violência, como cresceu, do feminicídio, como cresceu. E todos esses dados a gente vê em diversas situações, em jornais, em revistas, enfim, a gente tem que conversar e saber sobre tudo, e ler sobre tudo.
E na questão do empreendimento, buscar também, empreendimento social, buscar também ver os empreendedores que não são, por exemplo, focados só no empreendimento social, mas que também fazem coisas que estão dando certo. Eu não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas eu gosto muito do empreendedor social que é chamado Rick Chester. Empreendedor, perdão. É empreendedor, Rick Chester. E eu vou contar resumidamente a história do Rick Chester. Rick Chester, ele morava em Copacabana e ele vendia águas, entendeu? Na praia de Copacabana. Águas. E aí ele fazia isso com o viés de trazer dinheiro para si, porque ele precisava sobreviver, né? E conta a história que um dia ele estava vendendo água, ele mesmo conta essa história, e ele teve um atrito com uma pessoa, né? A pessoa não tratou muito bem ele. E aí ele disse que indignado ele foi para as redes sociais e fez um vídeo. Fez um vídeo de 1 minuto e meio, que é chamado o vídeo da água, né? E nesse vídeo de 1 minuto e meio ele fala muito rápido, o Rick Chester. Eu vou deixar o link aqui para você assistir. Ele jogou lá no Instagram dele e falou, vou deixar aí, fiz só de indignação mesmo, só de raiva, para mostrar pro cara que é possível ganhar dinheiro sim vendendo água. Ele disse que foi dormir no dia seguinte, quando levantou, o vídeo tinha mais de 8.000 visualizações, estava viralizado na internet, todo mundo correndo atrás dele. Até que esse vídeo chegou no outro empreendedor, Flávio Augusto, que é empreendedor, que cuida da questão da rede WhatsApp, foi também presidente do Orlando City, enfim. E é um cara muito, muito rico e muito famoso. E o cara entrou em contato com ele e o dia inteiro tentando ligar para ele, e o Rick Chester vendendo água e não atendia ele. Até que um amigo do Rick Chester falou para ele, o Flávio Augusto tá tentando falar com você, e você não dá atenção para ele. Ele, quem é Flávio Augusto? Até que o cara falou, Flávio, do Geração de Valor, tal. E, enfim, resumindo, ele conseguiu ter contato com o Flávio Augusto. Hoje, Rick Chester é um grande empreendedor, ele já viajou para vários lugares, ele já deu palestra em Harvard, ele já lançou 2 livros, ele está lançando o 3º livro. O primeiro livro é Pega a Visão, é muito bacana, ele vai dar técnicas e dicas sobre empreendedorismo. Um cara que cresceu na favela, na periferia, um homem preto, e ele vai dar exemplos ali sobre como empreender. O segundo livro, que eu achei fantástico também, o título dele é A Favela Venceu. Muito bom, livros maravilhosos, e eles trazem enriquecimento e crescimento para a sua vida, né? E ele está no 3º livro, que a gente não sabe o nome ainda que ele está escrevendo, ele vai lançar em breve. Suzana, mas por que você deu esse exemplo do Rick Chester? Porque é um cara que não está no 3º setor, mas é um cara que fala sobre empreendimento, que a gente pode tirar muitas coisas dentro da área de gestão que a gente pode fazer. Por exemplo, ele dá técnicas de vendas, ele dá técnicas de relacionamento, ele dá técnicas de gestão de negócios, ele dá técnica de gestão de resultados, e tudo isso ele faz nos vídeos dele. Vídeos muito rápidos, às vezes tem vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio, às vezes são vídeos mais longos quando ele começa a dar palestras. Mas a minha dica para você hoje é assim, saia da sua bolinha, né? Não fica só no seu mundinho, né? Não converse só sobre o 3º setor, converse sobre diversas coisas, né? Então, converse, por exemplo, sobre as bolsas de valores, sobre as ações que estão acontecendo, as ações que estão crescendo, as ações que estão caindo. Converse, por exemplo, sobre a questão da educação no nosso país, como isso influencia na questão social. Converse, por exemplo, sobre as questões do meio ambiente. Para tudo isso, a gente tem que ler, tem que saber o que está acontecendo. Converse, por exemplo, sobre as questões das eleições, sem tomar partido, sem polarizar, mas, enfim, leia sobre o assunto e fale sobre isso, gere fóruns de discussões, porque tudo isso, na verdade, vai trazer influência e resultado para a sua própria organização. Então, sair da bolha, quando eu digo, não é você ficar toda hora só falando também do assunto de ONG, senão você vai se tornar uma pessoa, eu sei que você ama o que você faz, mas vai se tornar uma pessoa antipática, porque onde você chegar, você vai falar sobre isso. É importante, mas você vai falar sobre isso, só que de outras formas, entendeu? Então, você vai alcançar essa pessoa no contexto que ela tem e você vai abordar depois a sua situação em outra realidade, né? Por exemplo, o Rick Chester. Se a gente fosse ter uma conversa com ele, a gente iria falar sobre negócios, sobre vendas, e eu iria conversar com certeza com ele sobre técnicas de vendas. Eu iria perguntar isso para ele. E eu iria, com certeza, utilizar isso dentro da captação de recursos para a minha vida. Eu iria conversar com ele e falar, olha, as suas técnicas vão me ajudar a captar recursos para dentro da minha organização. Então, tudo que ele fala
traz grande crescimento para mim. E agora estou começando a ler também aquilo que o Flávio Augusto fala, geração de valor 1, 2 e 3. E aí você vai filtrando aquilo que é bom para você. Realmente nem tudo é bom um livro, você não vai gostar, não é obrigado a gostar de tudo. Mas aquilo que for bom, você vai filtrando para você analisar e ver aquilo que realmente vai fazer diferença dentro da sua organização e dentro da sua vida. Então, ó, dica de hoje para encerrar a semana: saia também da sua bolinha, enxergue o universo todo, entenda o que está acontecendo no estado, no primeiro setor, né? E aí tá uma dica para mim aqui: assista jornais. Eu gosto de assistir o Jornal da TV Cultura, que é excelente, fantástico. Acho que é um jornal muito neutro, mas que busca, assim, em alguns momentos, né, toma-se partido, mas que busca, assim, trazer uma visão muito, muito bacana de mundo, traz comentaristas específicos, como filósofos, como jornalistas, como empresários, né, por exemplo, às vezes está lá um diretor, o reitor da Zumbi dos Palmares, às vezes está lá Leandro Carnal, às vezes está lá o Mário Sérgio Cortella, e Jamila Ribeiro já esteve lá. E ouça essas pessoas. E tudo isso canaliza para ver como que isso vai fortalecer o seu desempenho dentro da organização. Então, dica de hoje: saia da bolha, bom final de semana, e já aproveite para pensar em quais pessoas aí você vai pegar para ouvir e para ler, que não estejam tão dentro da sua realidade do terceiro setor, mas que vai trazer crescimento para você. Grande abraço, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.